Provérbios 30, versos 18 e 19. Está no telão, mas talvez você quer grifar aí na sua Bíblia, marcar. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. Verso 19: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, tem versão que diz na rocha, o caminho do navio no mar, e o caminho do homem com uma virgem. Vamos repetir o 19? O caminho da águia no ar, ou o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha ou na rocha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Pai querido e amado, nós oramos na noite desse dia, oramos pela Tua palavra, oramos pela Tua igreja. Meu Deus, a ministração da Tua palavra é algo sublime. Senhor, abençoa, toma a minha boca, Senhor, fala o que esse povo precisa ouvir, meu Deus, porque senão não adianta, meu Deus, nós virmos aqui. Senhor, fala com Teu filho, fala com a Tua filha, durante o tempo que eu estiver ministrando a Tua palavra, por bondade, misericórdia e amor, e manifesta o Teu Espírito Santo na vida de cada um que está aqui. Meu Deus, o Teu povo precisa, a Tua igreja precisa, nós precisamos da Tua bênção sobre nós. Fica conosco, Deus, toma essa atmosfera, toma esse ambiente, e não permita que nada, mas absolutamente nada, nem humano, nem carnal, nem espiritual, venha atrapalhar a manifestação do Teu Espírito Santo, da Tua glória e a ministração da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus, amém. Fique assentados, Deus abençoe. Irmãos, lições para uma vida de sucesso. Você pode repetir comigo? Lições para uma vida de sucesso. Nós temos aqui as lições. Primeira é a lição do caminho da águia no ar, ou o caminho da águia no céu. A segunda lição, do caminho da cobra na rocha. A terceira lição, o caminho do navio no mar. E a quarta lição que nós vamos tirar para as nossas vidas, o caminho do homem com uma virgem. Olhem para mim, por favor, preste bastante atenção e vamos pensar o texto. Vamos entender o texto, analisar o texto. Vamos aprender com essas 4 lições de Provérbios 30, 19. A primeira lição que o sábio nos deixa, inspirado pelo Espírito Santo, é a lição do caminho da águia no céu. Diga comigo, o caminho da águia no céu. Tá dormindo, né, irmão? Ah, tá. Então acorda. O caminho da águia no céu. Olha para mim, a águia, ela é citada várias vezes na Bíblia. Por exemplo, você vai ler em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águia. Olhe para cá, olhe para cá. Quem confia no Senhor é como águia. Tem hora que você está lá embaixo, você está na lama, você está no fundo do poço, mas você ora, você busca, você clama, e o Espírito Santo entra em você, e você voa com asas como águia, e quando vê, você está nas alturas, em Cristo Jesus, glorificando e adorando o nome do Senhor, porque você é como águia. Não é? Você lê em Deuteronômio 32, 11, também sobre a águia, né? Que a águia desperta o seu ninho, move sobre os seus filhotes, sobre os seus filhos, estende as suas asas, os toma e os leva sobre as suas asas. Você também vai ler sobre a águia lá em Jó 39, 27. Você vai ver que a água se remonta, mandando e põe no alto o seu ninho, lá na penha, não é?
aonde ela mora, aonde ela habita, nas alturas, no cume das penhas, nos cumes das montanhas, nos cumes das pedras. Então há várias passagens na Bíblia sobre a águia, não é? O que podemos aprender com a águia? Muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Nós podemos aprender com o caminho da águia, o caminho da águia no céu. Irmãos, preste atenção, a águia, ela vê de longe. A especialidade da águia é estar nas alturas. E ela tem uma visão privilegiada. A presa nem imagina que está sendo observada pela águia. Por quê? Porque a águia, ela vê de perto. Não sei se você já viu aí nesses filmes, nessas reportagens sobre a natureza, não é? Nesses canais de cultura que mostra a natureza, os animais, não é? Às vezes você vê a imagem, você vê ali o vídeo, quando a águia vem no mar ou em alguma água, né? E de repente ela bate na água e já sai com o peixe. O peixe está ali nadando, às vezes na rasura, ou às vezes por cima das águas, não está nem percebendo a águia. A águia está lá de cima olhando, não é? Há uma visão de longe, uma visão ampla, uma visão privilegiada, e ela vem, pega o peixe e já sai com aquele peixe na sua garra, né? A águia, ela é poderosa e ela ataca, não é? E ela então pega a sua presa. É tão interessante que a águia, quando ela ataca embaixo uma cobra, ela leva desvantagem, não é? Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma águia combatendo uma cobra embaixo, não é? E a águia estava perdendo a batalha, porque se a águia, olha para cá, combater com a cobra na terra, embaixo, ela então perde a batalha, ela perde a briga, ela perde a guerra. Por quê? Porque estava no chão, porque estava embaixo, porque estava na terra. O caminho da águia no céu. Então, irmão, nós somos como a águia. Você não pode brigar com o diabo na terra. Você não pode brigar com o diabo embaixo. Você não pode brigar com o diabo no chão. Você só pode conseguir vencer o diabo nas alturas, no céu, em Deus e em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eu vi outro vídeo da águia, não é? Dando um bote assim muito forte na cobra e levando a cobra para o alto. E quando ela consegue dar o bote na cobra e leva a cobra para o alto, irmão, para o céu, aí acabou, não é? A cobra não tem movimento, a cobra não tem como vencer a águia. E lá de cima, a águia solta a cobra, não é? A cobra cai lá de cima no chão e na queda ela morre. E a águia vai ali se alimentar. Aleluia! O que é que eu aprendo com isso? A águia é forte em cima. A águia é forte no céu. A águia é forte no ar. Ela não é forte na terra. Ela não é forte embaixo. Ela não é forte no chão. Aleluia. Entenda que a sua especialidade é em cima, não é embaixo. Aleluia. Você não pode se envolver com as coisas da terra. Você tem que se envolver com as coisas do céu. Aleluia. Aleluia. Pega na mão de alguém e diga assim: a águia é forte em cima. Diga assim: ela é vencedora no alto, ela é vencedora no céu. Aleluia. Entenda que você é como águia em Deus, no Senhor Jesus. E se você ficar lutando, olha para mim, olha para cá, as suas lutas só embaixo, com a força dos seus braços, com a sua experiência, com a sua capacidade, se você ficar lutando as suas lutas só com a sua sabedoria própria, se você ficar lutando as suas lutas só aqui embaixo, você está arriscado a perder essa guerra. Mas se você for para o alto, se você for para o alto, se você for para o alto, não tem luta para te vencer, não tem inimigo para combater contra você. Aleluia. Se você aprender a subir, se você aprender a orar, se você aprender a buscar, se você aprender a depender de Deus, se você aprender a confiar em Deus, não vai ter para o diabo, não vai ter para o seu inimigo, e você será mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Então, igreja, se a gente aprender a levar os nossos problemas para o alto, para o mundo superior, para o céu, onde está o nosso Deus, você vence qualquer luta, você vence qualquer batalha, você vence qualquer inimigo. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque no Espírito nós somos mais fortes. Amém? Mais fortes do que qualquer inimigo. Amém? Nós vencemos no alto. E em Deus nós somos capazes de superar qualquer luta. Amém? Para você entender, irmão, a águia, ela é diferente de todos os pássaros, de todas as aves. Ela não voa em bando. Você não vê a ave voando em bando, não é? A águia, ela voa só. A águia, ela voa só porque ela aguenta pressão. Ela aguenta pressão. Tem gente que qualquer pressãozinha, ela abre o bico, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a desistir. Ei, você precisa entender que você é águia. Você aguenta pressão. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas você aguenta pressão. Ei, você é águia. Aleluia. Vou falar de novo, você é águia. Você é aquele que aguenta pressão. Você é aquela que aguenta pressão. Tem gente que qualquer pressãozinha, ela abre o bico, desiste, desanima, não é? Por quê? Porque tem crente que quer vencer fácil, não é? Ele pensa que as coisas vão vir de graça para a vida dele, não é? De mão beijada, não é? E não é assim que Deus trabalha, não é? Às vezes Deus deixa a gente passar a pressão, sofrer a pressão, para que a glória seja maior na nossa vida. Amém? Deus permite, igreja, que venhamos enfrentar lutas, sofrer pressões, enfrentar desafios. Às vezes, você recebe uma boa notícia, aí você fica feliz, alegre, daqui a pouco, não é? Já vem uma bomba, não é? Já vem alguma coisa para tirar a sua alegria. E Deus manda nós seguirmos em frente diante de tudo isso, porque Ele sabe que no final vai ter vitória. Eu esqueci o nome daquele urubu pequeno. Ele tem um nome, que é o maior inimigo que a águia tem. Ele não tem força nem tamanho para brigar com a águia, mas ele vem escondido. Você já viu o vídeo? E ele monta aqui, ó, bem nessa região das costas da águia, e ele fica bicando a cabeça da águia. A asa não tem como alcançar ele, a garra não tem como ele virar a cabeça para pegar, né? E ele fica bicando. O único jeito da águia vencer esse mini urubu, como é que ele chama? Não, é corvo, mas ele tem um nome especial. Vocês sabem, é um mini corvo, não é esse corvo normal. É um corvo pequeno. Aí o que a águia faz? A águia não tem como lutar com ele. Ela sobe para cima. E ela vai subindo, e ela vai subindo, e ela vai subindo, e ela vai subindo, e ela vai subindo. À medida que ela vai subindo, ele não aguenta a pressão. Aleluia. Quanto mais alto a águia vai subindo, ele vai perdendo a pressão, e vai chegar um momento que ele vai desmaiar, e ele vai cair. Aleluia. Eu sei que tem inimigo que fica te picando, te provocando. Aleluia. Sobe para cima, vai para cima, que ele não vai aguentar a pressão. Aleluia. E ele vai cair, e você vai glorificar o nome do Senhor. Mas não é fácil. Tem que ser águia para suportar. Tem que ser águia para vencer. Diga comigo, não é fácil. Diga, tem que ser águia para aguentar, para vencer. Amém? Irmãos, no nosso caminho, nós enfrentamos lutas, provações, pressões. Irmão, isso é o evangelho, não tem como a gente correr. No caminho de Davi, teve Saul perseguindo, mas teve Deus dando livramento para Davi. Então você, crente, tem pessoas te perseguindo. Vai ter pessoas te perseguindo, mas vai ter Deus te livrando. Aleluia! Seu caminho vai ter Judas te traindo, porque Jesus também teve no caminho dele, mas o Pai honrou Jesus e vai honrar você também. Aleluia, Jesus honrou ele e vai honrar você também. Você vai ter Judas te traindo, você vai ter Judas te decepcionando, mas você também vai ter Deus te abençoando, Deus te honrando, Deus te exaltando, Deus te abençoando. Amém?
Amém? Você vai ser como Neemias, né? Que teve Tobias e Sambalate tentando atrapalhar ele a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas Deus ajudou Neemias e vai ajudar você também. Aleluia, quem está pegando a palavra? Você vai ter pessoas tentando te atrapalhar, como tentaram atrapalhar Neemias, mas você vai ter Deus da reconstrução te ajudando a reconstruir o que foi destruído na tua vida. Eu vou falar de novo, você vai ter Deus te ajudando a reconstruir tudo que foi destruído na tua vida. Deus vai ajudar você. Levanta a tua mão, porque essa noite é uma noite da ajuda de Deus para a tua vida. Alá, suíde candarábias, mandorécia. Mas escute, por favor, vai ter momentos de pressões. Se a águia não suportasse as pressões, ela não fazia o ninho lá em cima, em lugares seguros, onde difíceis predadores vai chegar. A águia, ela ensina os seus filhotes a voar. Preste atenção nisso, de uma maneira interessante, né? A águia pega o filho, não é? O filhote, e solta ele. O filhote leva um susto, pensa assim: agora eu vou morrer, eu vou despedaçar nas águas, nas rochas. Aleluia! Mas quando ele está quase batendo na terra, na rocha ou nas águas, a águia vem e pega ele e leva em segurança. Tem muitos filhotes aí que Deus está passando um susto em você, mas Ele vai te pegar, Ele vai te carregar, Ele vai te levar, Ele vai te segurar, Ele vai te proteger. Ele não vai deixar você ser destruído, Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você envergonhado, Ele não vai deixar você perder. A vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Deus faz aquilo para que o filhote tome a atitude e aprenda a voar. Amém? O que Deus está fazendo, irmão, o que o Espírito Santo está fazendo é nos ensinando a voar. Glória a Deus. Faz assim, alguém diga: Deus está te ensinando a voar. Você já viu como é que a águia faz, Eunice? Para tirar o filhote do ninho, Eunice? Você sabe como é que a águia faz? Ela põe capim, ela põe algodão e ela manda o filhote sair. Mas tem uns filhotes teimosos que não quer sair. Aí ela tira o algodão, tira o capim, e por baixo de tudo tem espinho. Aí o espinho começa a furar os filhotes. Tem filhote que está sangrando, irmão, mas não sai do ninho. Aí a águia pega e joga lá da altura. Deus está tirando algumas pessoas da nossa vida para nós dependermos dele, só dele. Deus às vezes permite situações na nossa vida que nós não podemos contar com ninguém e ficamos 100% dependente de Deus. Aleluia. Mas, irmão, vamos aprender. A águia, ela é muito forte, mas ela é forte aonde? Aonde que ela é forte? Aleluia. Aqui embaixo, ela é um animal comum. Irmão, se a gente ficar na terra, a gente é mais um. Se a gente ficar na terra, a gente é um ser humano comum. Ah, mas se a gente for pelo caminho da águia no céu, ah não, aí você vai ser diferente. Aí você vai ser invencível. Aí você vai ser imbatível. Aí você vai ser implacável. Ô glória! Diga comigo assim: a águia lá em cima é símbolo de força. Aleluia! Aleluia! Tem até países, né, que tem na sua bandeira, não é? O símbolo da águia, né? Mostrando a força. Os Estados Unidos é um desses países. Então a águia é forte. O crente, irmão, é como águia. A águia, ela não fica andando pela cabeça dos outros, porque o caminho dela é no céu. Aleluia. Aprenda a levar seus problemas para Deus. Nos dias de pressão, entrega tudo na mão de Deus e dorme em paz. Confia em Deus, que Deus vai cuidar de você. Aprenda a ter visão de águia. Amém? Aprenda a investir no mundo espiritual. Tenha visão. Aprenda a ter visão, discernimento espiritual. Aprenda com o caminho da águia no céu. Aleluia. Então a primeira lição, qual é? A lição
do caminho da águia no céu. Segunda lição: o caminho da cobra na rocha, o caminho da cobra na penha. Olha para mim, por favor. A cobra, irmão, olha para cá, ela poderia ficar mais na areia, porque na areia é mais confortável para ela. Só que na areia a cobra deixa o rastro. Tá certo? Então, se você é uma pessoa de Deus, você não pode deixar rastro na sua vida. Onde você passa, você não pode fazer coisa errada. Por quê? Porque você sabe que cedo ou tarde vai te dar problema. Lá na empresa, lá onde você trabalha, na sua casa, na sua família, na escola, na faculdade, na igreja, aonde quer que você esteja, você não pode deixar rastro. Jesus está ensinando a gente com o caminho da águia no céu, e agora com a lição do caminho da cobra na rocha. Aleluia! Quem está entendendo, diga glória. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga assim comigo: eu não posso deixar rastro. Quando a Bíblia está falando da cobra, da serpente, a Bíblia manda nós sermos simples como a pomba e prudente com a serpente. Jesus falou em Mateus 10,16: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A serpente, irmão, ela é prudente. Por que que tem crente que não é prudente? Pelo contrário, o crente ele deveria ser prudente, mas não é. A cobra, ela anda na penha, na rocha, e na rocha ela não deixa rastro. Agora, irmão, andar na rocha é muito mais difícil, sim ou não? Diga comigo: andar na rocha é mais difícil. Diga assim: na rocha é muito mais difícil. Você, quando era criança, principalmente quem já frequentou o mar, Araguaia, rios grandes, né? Você, quando era criança, já deve ter brincado na areia, né? Fazer castelo de areia é fácil, é ou não é? Só joga uma aguinha ali e faz o castelo. Mas quando vem a onda, leva tudo e acaba com tudo. Faz rápido, mas acaba rápido. Quem era criança aqui já chorou porque a onda veio e acabou com o seu castelo de areia, não é? É fácil fazer na areia, difícil é construir na rocha. Fazer na areia é fácil, fazer de forma errada é fácil. Difícil é construir na rocha, sendo honesto, sendo fiel, fazendo a coisa certa. Amém? É mais difícil você construir na rocha, mas só que quando você constrói na rocha, você tem segurança, você tem paz, você tem confiança. Porque na rocha você está tranquilo. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, mas você sabe que você não vai cair, não vai derrubar você, porque você não está na areia, você está na rocha. Amém, meus irmãos? Quando você tem entendimento e você não deixa que a situação coloque a sua vida em risco, sua família em risco, sua alma em risco, sua salvação em risco, nem por dinheiro e nem por prazer nenhum, irmão, você é imbatível, você é implacável. Amém? Aprenda a ser prudente como a cobra, como a serpente. Aprenda a escolher não o caminho fácil, porque ele pode ser perigoso e te levar para onde você não quer ir, não é? Nós aprendemos até com a cobra. Diga assim: a Bíblia, não fala alto, a Bíblia nos ensina até com a cobra. Você já tinha lido o caminho da cobra na rocha? Irmãos, a cobra é tão interessante que ela troca de pele, ela se renova. Tem crente que está mais ruim do que a cobra, porque não renova nunca, está com a capa velha. Não, pega, me ajuda a pregar, pega na mão de alguém e diga assim: irmão, está na hora de você renovar, tá? Fala assim comigo: até a cobra renova. Irmão, a cobra é tão interessante que ela tem paciência para atacar. Tem ou não tem? Irmão, outro dia eu vi um vídeo, eu gosto dessas coisas de animais.
Uma cobra paradinha, esperando na cerca um pássaro pousar para ela se alimentar. Ela ficou ali quietinha. E ela esperou a hora certa para dar o bote. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó: você tem que aprender que não adianta orar se você ficar parado. Você tem que orar e esperar a hora de dar o bote. Fala assim comigo: Espírito Santo, me ajuda. Se for na hora de eu dar o bote, o Senhor me ajuda. Tem rapaz que ora e ora pela moça, mas Deus põe a moça do lado dele e não dá o bote. A moça ora, Deus manda o rapaz, mas ela não dá o bote. O cara tá orando para Deus abrir a porta de emprego. A porta de emprego chega, ele não dá o bote. Não adianta orar demais e não dar o bote, irmão. Tem gente que na hora que chega o momento dela agir, ela não age. De dar o bote, ela não consegue dar o bote. Irmão, você precisa se olhar com bons olhos. Amém? A gente tem que aprender com tudo, com todos. Amém? Nós temos que ter visão espiritual. Você aprende, irmão, o que tem que fazer e o que não tem que fazer. O que você deve fazer e o que você não pode fazer. Irmão, essa noite é uma noite da gente aprender e sair daqui melhor do que a gente chegou. Não interessa se você já errou, deixa o seu erro no passado. Não interessa se você já pecou. O seu pecado, o seu erro do passado não vai definir você. Não é o seu erro que vai definir a sua história, é Deus que vai definir. Por exemplo, irmão, Davi é o maior rei que Israel já teve. Davi não teve erro, não, teve feio. Adulterou com Betseba e mandou matar o companheiro dele. Não deveria ter feito isso. Mas foi o erro de Davi que definiu a história de Davi? Não, foi Deus. Foi o arrependimento de Davi. Foi a confissão de Davi. Aleluia! Moisés teve um erro terrível. Matou o egípcio, não deveria ter matado. Teve consequência. Mas não foi o erro de Moisés que definiu a história dele. Foi Deus que definiu a história de Moisés. Nós erramos, mas nossos erros não vão definir os nossos destinos. Nós vamos aprender essa noite que mesmo com os nossos erros, nós vamos aprender com eles, tirar lições deles, ensinamentos para nós mesmos. Mas um erro não vai definir sua vida e sua história. Deus é que vai definir o seu destino e a sua história. Quem está comigo nessa palavra? Amém? Vários heróis da fé, não só Davi e Moisés, cometeram erros terríveis, mas eles continuaram em frente e venceram e foram abençoados por Deus. Então aprenda nessa noite em Deus a consertar sua vida e não a carregar mais a culpa do seu erro. Aprenda a se perdoar. Aleluia! Eu preguei uma mensagem agora, esses dias, tem pregado muito sobre a volta de Jesus, e uma irmã me procurou no gabinete para confessar pecados que tinha mais de 30 anos. E ela disse: pastor, eu preciso de uma palavra de Deus. Mediante o arrependimento dela provocado pela palavra de terça-feira, quando eu estava falando com ela, o Espírito Santo veio e sussurrou no meu ouvido: cita para ela 1 de João capítulo 1 versículo 9. Aleluia, eu estou liberando perdão para ela mediante a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu terminei de citar 1 de João 1,9, o Espírito Santo falou: cita para ela ainda 1 de João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Levanta a tua mão essa noite e receba a graça de Deus na tua vida, o perdão de Deus na tua vida. Aleluia! 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 Aprenda a construir na rocha. Aprenda com o caminho da cobra na rocha. Quantas pessoas viciadas nos jogos em nosso país. Eu fui pregar agora em Goiânia numa grande igreja, numa igreja de ricos. E aí terminou a ministração, Deus me deu muita graça naquela noite. Quando um médico, juntamente com a sua mulher, me procurou para orar e disse: pastor, preciso de uma oração em particular. Eu disse: vamos orar. Ele me chamou num canto assim com a esposa e disse: pastor, essa semana
a minha esposa perdeu 80 mil reais em jogo. Irmão, a pessoa quer facilidade. Eu orei, Deus abençoou, mas nós precisamos aprender que se nós confiarmos em Deus, nós não precisamos apostar. Deus vai abençoar você. Não é no jogo que Deus vai mudar a sua vida. Não é na aposta que Deus vai mudar a sua vida. É na oração. É na rocha que é Cristo Jesus. É mediante a sua fidelidade que Deus vai te abençoar. Diga comigo assim: eu não posso acreditar em tudo não, tá? Irmão, não acredite em coisa fácil demais não. Construa na rocha. Na rocha é difícil. Não pegue atalho, não busque facilidade. É aí, na firmeza, na fé, na oração, na fidelidade, no dízimo, na oferta, congregando, santificando, em comunhão com Deus, que nós vamos vencer e Deus vai nos abençoar. Então, primeira lição, eu aprendo com o caminho da águia no céu. Segunda lição, eu aprendo com o caminho da cobra na penha, na rocha. E a terceira lição, qual que é que eu aprendo? Eu aprendo com o caminho do navio no meio do mar. Irmão, interessante, né? Olhe para mim, por favor, para você não se perder. O navio é diferente do trem. Diga-se, o navio é diferente do trem. Por exemplo, irmão, o trem, ele é colocado aonde? Nos trilhos, né? E aí ele vai no chão, nos trilhos. Agora, o navio é colocado aonde? No meio do mar. Você já viu o que é o oceano, irmão? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. Hã? O navio, ele tem que enfrentar o mar. Você sabia que o Senhor está nos comparando com um navio no meio do mar? Fala assim para alguém: você é um navio no meio desse mar. Não, diga para ele: você é um navio no meio desse mar. Irmão, o navio quer chegar num determinado lugar. E ele chega. Chega ou não chega? Chega, não é? Mas às vezes, para ele chegar, ele enfrenta a tempestade. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Por exemplo, o navio, ele pode fazer uma viagem boa, uma viagem tranquila, mas ele pode enfrentar o mau tempo. O tempo às vezes vira. O tempo às vezes muda de uma hora para outra. Nós fomos agora, ficamos eu e a pastor Eliane no Congresso Mundial em São Paulo, uma semana, né? Calor de repente, parecendo Londres. Londres dá um solzinho assim, você pensa: não, pode tirar a jaqueta. Você tira, irmão, de repente começa a chover e vem aquele frio. São Paulo estava igualzinho, né? Esses dias aí em São Paulo, o tempo mudou toda hora. Estava quente, de repente veio frio, vento, não é? Tem lugar que venta muito. Olha para mim, o tempo muda de uma hora para outra. Diga assim: no mar, o tempo muda. Diga assim: entenda, você está no mar. Diga aí: o tempo muda. Então olhe para mim, nós temos que aprender com o caminho do navio no meio do mar. Você tem que aprender a conviver com pessoas que mudam. É ou não é? Tem gente que é uma bênção na sua vida, de repente vira maldição. O tempo virou, é ou não é? Gente que te ajudava e não te ajuda mais. Tem gente que já te deu um empurrãozinho para frente, agora já está te puxando para trás. É ou não é? Gostava de você, agora está te odiando. Falava bem, agora está falando mal. As pessoas mudam, as coisas mudam, o mercado muda, o tempo muda. Mas nós temos que estar abertos para a mudança. Mas nós não vamos deixar nossa fé. A gente está igual o navio no meio do mar. Não importa o tempo que a gente vai enfrentar, mas a gente vai chegar lá no destino que Deus traçou para nós chegar. Aleluia! Aleluia! Quem acredita que vai chegar lá? Amém? O navio quando sai, olha para mim, sai aqui do Brasil para outro país, não é? Você está achando que ele pega só mar calminho? Não. Quem já viajou de navio aqui? Quem já pegou uma tempestade aqui? Eu, a pastor Eliane, a Laiane e a Poliane. A Poliane quase morreu, mas a Laiane. A pastora estava divertindo. Entrando água dentro do navio,
E a pastora, eu não estava com medo não, mas quando eu vi o mestre do navio, o comandante do navio, desesperado, eu pensei assim, ei. Bom é quando o dia está ensolarado, não é? O mar está calminho, aí é bom, aí é gostoso, aí é tranquilo. Mas quando o tempo muda, né? E tem gente aqui, irmão, que está passando um tempo tão difícil. Tem gente aqui que o tempo fechou para ele. Você não consegue comprar, você não consegue ir para frente, você não consegue investir. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, você está numa dificuldade tremenda. E o que entra é tão pouco que não dá para você suprir as suas necessidades. Mas Deus manda eu dizer para você que você não vai ficar nessa situação para sempre. O tempo todo não vai ficar. Isso vai mudar na tua vida em nome de Jesus. Deus está dando uma virada. Deus vai virar esse tempo. Deus vai acalmar esse mar. Deus vai aquietar esse vento e vai trazer bonança na tua vida. Quem acredita nessa palavra? Ó, irmão, olha para cá. Você não usa essa roupa o tempo todo. Você vai mudar de roupa, vai ou não vai? Como você muda de roupa, a sua situação também vai mudar. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Amém? Diga comigo assim, o tempo muda. Não, diga assim, o tempo muda. Diga, mas o navio continua o seu caminho no meio do mar. Aleluia. E o navio chega lá no destino traçado, irmão. Ele chega. Amém? Com tempo difícil, com tempestade, com lutas, com desafios, mas ele chega. Ele chega. Ele chega. Amém? Tenha fé. Não pare que você vai chegar onde Deus quer que você chegue, para a glória do nome dEle. Com lutas, com dificuldades, com guerra, com situações difíceis que você nunca imaginou passar, mas você vai chegar lá em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, o navio no meio do mar. Eu sei que não são dias só de bonança. Eu sei que tem dias difíceis, viagens difíceis, percursos difíceis, mas o navio vai chegar no destino final. Essa é a palavra de Deus para nós. Tem horas que parece que o navio vai virar. É igual o que nós enfrentamos lá, não é? Tem hora que o tempo fecha, não é? Irmão, vinham umas ondas assim, muito maior do que o navio, muito mais alto. Veio umas 3, 4 ondas, teve hora assim, que bateu no casco do navio. Saiu arrastando gente, derrubando gente, os coletes, tudo que estava assim, o povo tudo gritando, e a pastorinha, eu casei com uma mulher louca, não é? De repente você está vivendo dias que o tempo fechou para você. Você está vivendo dias que o tempo fechou para você. Mas olha para cá, você tem um Deus que muda o tempo, você acredita nisso? Um Deus que muda situações quando você não deixa de confiar nele. Aleluia. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Aprenda a confiar em Deus. Olhe para mim, não só nos momentos fáceis, mas aprenda a confiar em Deus nos momentos difíceis da sua vida também. De repente, você está vivendo um tempo que exige de você mais fé, mais oração, mais dedicação. Você precisa ter mais fé agora do que você já teve, mais fé do que nunca. Se você tiver fé, a fé que precisa ter, você vai chegar aonde você quer chegar. Parece que está tudo fechado, mas Deus vai abrir. Amém? Olha para mim, pode ter inveja, pode ter perseguição, pode ter gente querendo te atrapalhar, mas você tem um Deus que te ajuda e que te faz chegar ao porto desejado. Você recebe essa palavra? Quem recebe? Irmão, você não vê, mas você tem um Deus que está olhando para você. Você não vê, mas você tem um Deus que está cuidando de você. Aleluia. 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 Ontem uma pastora foi fazer um casamento em Goiânia e eu me emocionei muito. Porque essa menina, quando tinha 2 anos, era uma lutinha, uma pequena lutinha. Ela mordia na mãe, a mãe mordia nela.
Um dia o pai chamou e falou: pastor, ora para essa menina e ora para essa mãe, que parece que a mãe está mais louca do que a menina. Agora a menina é médica, é doutora, casou ontem, estava linda, menina formada, uma menina maravilhosa, uma menina abençoada. Ei, olha para cá. Você, a sua casa, a sua família é um navio no meio do mar, mas o capitão do seu navio é Jesus. Ele vai mudar tudo que precisa mudar na tua vida, e você vai chegar ao porto desejado. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está sentindo, o que você está passando, mas Deus me trouxe aqui para te confortar, para te consolar, para te fortalecer e para te dizer que Ele vai te levar ao porto certo, ao lugar desejado. Aleluia, aleluia. Pega na mão de alguém, levanta para cima e diga comigo assim, ó: o navio persevera para chegar aonde ele quer. Aí diga para ele assim ou para ela: assim temos que ser nós. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem sente Deus aqui esta noite? Deixa eu terminar. Ó, primeira lição é o caminho da águia no céu. Segunda lição é o caminho da cobra na rocha, na penha. Terceira lição é o caminho do navio no meio do mar. Agora a quarta lição é o caminho do homem com uma virgem. Vamos entender isso aqui, irmão. Esta virgem aqui simboliza a noiva, tá? Aprenda com o homem apaixonado pela noiva. Ó, Jesus ensinou nós com a águia, caminho no céu. Jesus ensinou nós com a cobra na rocha, o caminho da cobra na rocha. Ensinou nós com o caminho do navio no meio do mar. Agora quer ensinar nós com o caminho do homem com uma virgem, não é? O homem apaixonado pela noiva, não é? Quando você ama o que você faz, irmão, você faz de qualquer jeito? Não. Quando você ama, você faz caprichado, é ou não é? Quando você faz de qualquer maneira, é porque você não ama o que você faz. E eu quero até aproveitar para dizer para você que se você está no emprego que você não gosta, você está fazendo mal feito, sai desse emprego, tá? Seja aqui na igreja, seja lá na empresa, seja onde que for. Se você não está fazendo com amor, larga isso, não faz não. Porque a gente tem que fazer as coisas com amor. A Bíblia ensina: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Então o que eu faço para Deus, eu tenho que procurar fazer bem feito. Porque se é para Deus, eu tenho que amar fazer para Deus, não é? Então ame o que você faz. Mesmo que você não esteja vendo o resultado, faça com amor, faça bem feito, que Deus vai te honrar. Quem está entendendo? Diga-se comigo: eu preciso fazer para Deus, com todas as minhas forças. Irmão, ó, o caminho do homem com uma virgem, quer dizer, o caminho do homem apaixonado pela sua noiva. Aí eu me lembro quando eu estava noivo com a pastora Eliane, apaixonado demais da conta. Eu fazia tudo para ela e ela para mim. Minha mãe dizia assim: meu filho, engraçado, né? Quando ela fala com você, ela pede alguma coisa para você, hein? Você para tudo, hein? Você para tudo para atender ela, né? Para fazer para a mãe é uma guerra. Para fazer para a mãe é uma luta, né? Mas para a noiva você faz tudo e você faz alegre, hein? Para a noiva, para tudo, né, meu filho? E é verdade, né? Eu morava longe da pastora Eliane. Caminho perigoso, violento, muito bandido, assalto, homicídio. E minha mãe falava: que hora você vai chegar? Eu disse: não, no último ônibus eu chego. Aí eu ficava lá: já vou, amor. Não, espera mais um pouquinho. E a minha sogra: você vai perder o ônibus, Zezinho. Não, minha sogra, agorinha. Aí de repente o ônibus, aí eu ficava. Aí, irmão, eu tinha que ir a pé. E tinha que atravessar de um setor para outro, que tinha uma baixada muito grande e uma subida muito grande. Chão, não era asfalto, tá? E não tinha luz elétrica. Ali matava, estrupava, roubava. Irmão, e eu ia andando. Ó, que ia chegar para descer a descida e subir, irmão, eu embalava e passava aquela descida correndo. Quase morria de medo. O coração parece que ia sair pela goela até eu chegar do outro lado, onde tinha energia elétrica. Aí no outro dia ela perguntava: e aí, meu amor, foi difícil? Eu disse: foi não, foi fácil.
E aí você ficou com medo? Eu falei, não, fiquei não, meu bem. Eu vou quantas vezes for preciso. É o homem apaixonado pela noiva. Ele faz qualquer coisa. É ou não é? Aí acha fácil, não é? Irmão, por que você está achando tão difícil servir a Deus? Por que você está achando tão difícil vir na igreja? Dizimar, orar, jejuar? Porque você perdeu o amor, você não está mais amando o Senhor como você amava. Não é? Quando você não ama, você faz de qualquer maneira. Você acha difícil fazer e você não faz o seu melhor. Faça direito para Deus. Faça o melhor para Deus. Faça como se fosse para a sua noiva, para o seu noivo, que você está apaixonado ou apaixonada. É, igual a Adelso aqui, ó. Cadê a emoção? Empregue força na obra que você faz para Deus. Gente, eu quero pedir os oficiais da igreja, eu quero pedir quem trabalha na igreja, eu quero pedir os obreiros, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, diaconisas, auxiliares, cooperadoras, membros. E gente, eu quero pedir, não queime a igreja não fale mal uns dos outros, não é? Trate todo mundo bem, ame as pessoas, cuide das pessoas, não é? As pessoas que Deus te confiar, faça tudo com muito amor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aprender com o caminho do homem com uma virgem, do homem apaixonado pela sua esposa. Amém? Quando um oficial da igreja atende mal, irmão, queima a igreja, fala mal, difama a obra de Deus, fala mal do colega, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal da igreja. Irmão, Deus não te levantou para isso. Você não está a serviço do diabo, você está a serviço de Deus. Trate a obra de Deus como um homem apaixonado por uma virgem. Trate a obra de Deus como um homem apaixonado pela sua noiva. Pegue na mão de alguém e diga assim: não podemos trabalhar na igreja de qualquer maneira. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, ó, salvação não é paletó, não é gravata, espiritualidade. Isso aqui, a espiritualidade e o que vale é o que está dentro do nosso coração. Irmão, mas eu aprendi a usar paletó e gravata. Pode estar no sol quente, pode estar na convenção. Eu tenho prazer em usar essa farda. Por quê? Porque eu aprendi, eu amo o meu Jesus, eu amo a igreja, eu amo o que eu faço. Aleluia, aleluia. Aprenda a tratar bem a obra de Deus. Aprenda a se dedicar a esse Deus. Aprenda que nós sejamos com Deus como um homem que ama a sua noiva loucamente. Loucamente. Aleluia. Eu me lembro quando a pastora Liane foi viajar com a família dela, e a família dela era treva demais naquela época. Meu Deus, pensa numa luta. E ela foi lá para Itoraí, e lá tinha baile, tinha dança. Eu falei, você não vai. Não, meu pai, mas minha mãe obrigou, ela foi. Quando ela chegou na segunda-feira cedo, passou no meu serviço para se retratar, eu já briguei com ela e nós brigamos. E ela estava comendo uma bolacha, já jogou na boca de lobo. E eu estava comendo um negócio também, já joguei fora. Ela foi embora, eu agarrei chorar. Brigamos, ela foi embora, tá terminado. Aí ela foi embora, aí eu fiquei o dia inteiro cortando cabelo. Aí o meu Carlinho deu uma pausinha lá no salão e chamou e falou assim: meu filho, posso dar um conselho para você? Liga para ela, volta o namoro e marca esse casamento. Você tem que casar, você está apaixonado. Não tem saída para você não. A saída para vocês dois é o casamento. E a gente está casado até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão e diga assim: que eu seja com o meu Senhor. Não, faça essa oração: que eu seja com o meu Senhor como um homem que ama a sua noiva loucamente. Tire essa lição para a sua vida, irmão. Tire essa lição para a sua vida, irmã. Tire lições com a águia, tire lições com a cobra, tire lições com o navio, tire lições com o homem apaixonado pela sua noiva.
Entenda que o Deus que começou essa boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Basta você crer, confiar e perseverar até o fim. Se a gente permanecer firme, irmão, com essa dedicação ao que Deus tem para nós. Aleluia. Heber, vem aqui cantar um hino comigo. Evangelista Heber, vem aqui cantar. Era maço e devácia. Quem sente Deus aqui? Quem sente Deus aqui? Fica de pé comigo, por favor. Fica de pé. Prepara o pão aqui, irmãos. Prepara o pão aqui. Era maço e devácia. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde.